Paz do Senhor, igreja. Amém? Vou aproveitar que vocês estão de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor fale, Senhor, conosco. Que o Senhor fale, Senhor, aos nossos corações através dessa palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor use a minha vida, Pai. Eu não sou nada, Senhor. O Senhor é tudo em mim. Em nome de Jesus, Pai, que nossos corações, Senhor, possam ser como terras férteis, Senhor, nessa manhã. Para que a semente, Senhor, possa brotar e gerar frutos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu vim de manhã, né, estava orando, refletindo na palavra. E eu vim com o coração cheio, assim, eu sinto que hoje Deus vai fazer grandes coisas aqui, viu, nessa manhã. Deus tem uma porção especial para a sua vida, para mim e para a sua vida. E o tema do mês, é a igreja que ora, é sobre oração. E eu creio que através da oração nós podemos ativar, coisas, em Deus e Ele nos ouvir. E eu vim assim com um coração cheio. O Senhor colocou isso no meu coração, que hoje Deus vai derramar uma porção especial sobre a nossa vida. Então, você receba aí em nome de Jesus, viu? Vamos ler, o texto base, está em Atos 12, versículo 5. Pedro, então, vai colocar aqui? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Bom, irmãos, a oração, ela é a maior arma, que nós temos. E muitas vezes a gente não utiliza essa arma. A gente acaba entrando numa rotina e ora, faz aquela oração básica, ora só por orar no fim do dia, como se fosse uma coisa meio rotineira mesmo, Mas, na verdade, a oração, ela tem um poder muito grande, É uma arma espiritual que nós precisamos, não só podemos, como devemos utilizar, aprender a usar, e usar essa arma. Quando nós falamos com Deus, nós alimentamos o nosso relacionamento com Ele. E isso é muito importante, porque Ele é o nosso Pai. Então, nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos criar o hábito de orar. Orar sem cessar, orar intensamente, como diz aqui no versículo. Quem já ouviu uma expressão que a gente fala muito? A oração move a mão de Deus. E isso é verdade, é real, porque Deus ele está pronto a nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos curar, Ele quer fazer aquilo que nós estamos pedindo, almejando, e, enfim, libertar, salvar. Ele quer tudo isso. E a mão dele está pronta mesmo para nos abençoar. Mas a gente precisa buscar, A palavra fala em várias passagens, em vários versículos que nós precisamos pedir. Ele já sabe aquilo que nós necessitamos, mas nós precisamos pedir. Ele quer que nós, que a gente peça a Ele aquilo que nós estamos precisando. Assim como um pai. A gente sabe o que o nosso filho precisa, mas às vezes a gente quer que ele venha até nós para pedir. E a mesma coisa Deus. Então, Ele está pronto para nos abençoar. E a oração move a mão dEle, aquilo que nós estamos precisando. Amém? Eu vou começar aqui, o primeiro destaque que eu faço, quando a gente lê essa palavra aqui, de Pedro, de Atos, a gente vê que a oração, ela quebra cadeias. Então, eu já começo aqui falando que quando nós oramos intensamente, as cadeias espirituais são quebradas também. Amém? Vamos ler do versículo, no Atos 12, do versículo 1. Começar a ler o contexto desse versículo para a gente ver o poder da oração. Amém? Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento.
Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta. Preso a 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Conhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Tá bom até aqui. Então, esse é o poder da oração da igreja, né? A gente, muitas vezes, como eu falei no começo, a oração ela é uma arma muito poderosa. E muitas vezes a gente não utiliza essa arma. Ali no caso, né, o contexto, né, vocês já viram, Pedro estava preso, ele ia ser apresentado, né, a condenação dele já tinha acontecido, e Deus, o poder da oração, né? Deus agiu. A oração daquela igreja reunida moveu a mão de Deus a favor de Pedro. Então, nós, como igreja, precisamos entender esse poder, saber e tomar posse, né, do poder da oração. E aqui eu destaco também a importância da igreja, né, de nós orarmos uns pelos outros. Aqui fala que eles estavam congregados, reunidos, orando, clamando. E a gente precisa se compadecer do nosso irmão. Muitas vezes a gente sabe que alguém está passando por algo e nós falamos: eu vou orar por você, mas é aquela oração, né? Às vezes esquece. É importante a gente sentir a dor do próximo, se colocar no lugar do nosso próximo e orar como igreja. Porque quando a gente clama, quando a gente ora juntos, a gente consegue alcançar favores maiores ainda, que nem eles mesmos acreditaram, nem o próprio Pedro, né, acreditou. Então, a gente precisa insistir em oração e pedir, né, e pedir mesmo para Deus. A gente vai ver mais aqui à frente a importância da gente insistir em orar. E nós, como igreja, precisamos orar juntos, né, a favor dos nossos irmãos. Amém? Quando a gente ora poderosamente juntos, os milagres acontecem, as cadeias caem e às vezes nem a gente acredita. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente está pedindo algo tanto, assim, né, tanto para Deus, e quando acredita a gente quando acontece a gente fica até surpreso. Foi o que aconteceu com eles. Nossa, realmente aconteceu, Deus faz. Né? Às vezes a gente está pedindo por uma cura, uma libertação de alguém, quando a gente vê aquilo acontecendo, a gente nem acredita, né, de tão
assim, né, tão maravilhoso que é. Demora um pouquinho para cair a ficha. Então, a oração da igreja tem poder para quebrar cadeias. Amém? Agora eu vou falar um pouco sobre uma oração também que a gente deve ter, né? Na verdade, é um posicionamento na hora de orar. Oração com ousadia. Amém? Vamos abrir em Tiago 5, versículo 13. Eu vou ler aqui, tá, Kaique? Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês... só até aqui mesmo. Só até aquele lá mesmo. Então, às vezes, a gente vê esses grandes feitos de Elias, né, de grandes profetas. Aqui é citado, né, o que Elias fez através da oração. E a importância, né, da oração com ousadia. Muitas vezes... a gente tem direcionamentos de Deus e a gente mesmo duvida. Por exemplo, se Deus manda você orar por alguém está enfermo, alguém está precisando de alguma coisa, a gente já precisa orar com a fé. E aqui é falado sobre Elias, para a gente saber que a gente pode as mesmas coisas, né? Que uma oração, ela pode muitas coisas, mas a gente precisa orar com fé, para a gente poder, fé e ousadia, para a gente poder, né, alcançar em Deus aquilo que nós estamos pedindo, ativar isso em Deus. Então, a gente precisa ter coragem e ousadia para orar um pelos outros. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho, no nosso ciclo, e a gente sabe que tem alguém precisando, sabe que tem alguém necessitado, mas a gente não tem a ousadia de ir e orar por essa pessoa. A gente fala, eu vou orar por você, mas a gente não toma, sabe, a atitude de pegar e falar, não, vem aqui, que a gente vai orar e esse problema vai acabar, e o seu sofrimento vai cessar, você vai ser curado agora, você crê? Muitas vezes nós ficamos esperando somente pelo pastor, a obrigação do pastor orar por todo mundo que está precisando. Mas nós podemos também fazer, aqui fala da importância da gente orar uns pelos outros. E nós precisamos, né, fazer isso com ousadia. Amém? Nós precisamos crer que a oração, ela pode, né? A gente pode, através da oração, alcançar aquilo que nós estamos precisando. E não é uma coisa só de falácia. Eu vou orar e Deus vai fazer, se for da vontade dele. A vontade de Deus é curar, é fazer aquilo que nós estamos precisando. Amém? Nós precisamos apenas ter a ousadia e a atitude de pegar e orar. Amém? Aleluia. Dá glória a Deus aí, gente. Bom, e aqui também... Deixa eu só abrir aqui na minha. Está diferente, ó. Amém. Versículo 16, tá? Tiago 5 ainda. No versículo 16, tem uma parte do versículo que é muito conhecida, que a gente fala muito, né? E é a oração de um justo, muito pode em seus favores, né? Muito pode em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz, está na minha linguagem. Então, quem já ouviu, né, essa parte do versículo? Todo mundo, né? A gente fala. A oração de um justo... Ontem um jovem aqui falou isso para mim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. E a oração de um justo... Às vezes a gente pensa, mas quem é o justo? Nós somos justificados por Cristo.
Então, a nossa oração muito pode em seus efeitos mesmo. Porque ninguém é justo, né? A Bíblia fala que não há um justo sequer, mas nós fomos justificados por Cristo na cruz. Então, através de Cristo, nós nos tornamos justos, porque nós fomos justificados. Em Romanos 8, né, fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então, em Cristo, a nossa oração muito pode em seus efeitos, porque nós só somos justos porque nós fomos justificados. Amém? Devemos orar com fé. Mateus 21, versículo 21. E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar, e assim será feito. Tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A gente ouve essa passagem da figueira, né? E quando a gente lê isso, muitas pessoas acham que não é literal, tipo, não é a fé, pode fazer isso. Mas aqui Jesus ele fala literalmente mesmo, porque aqui é aquela passagem que Jesus dá ordem à figueira para ela secar, e quando eles passam a figueira está seca, porque ela não estava dando fruto. E aí ele fala isso, porque os discípulos que estavam com ele ficaram maravilhados, né? Porque ele passou, né, amaldiçoou, e depois quando eles voltaram a figueira estava seca. E aí Jesus fala para eles, para nós: se vocês crerem, vocês dirão aos montes que se atirem no mar, e eles se atirarão. E isso é realmente possível se a gente crer, mas a gente duvida, a gente não acredita, né? Quando a gente acha assim, que a gente vai orar por algo grande, para Deus fazer algo grandioso, ou até algo mais simples, a gente ora, mas no nosso coração a gente não crê verdadeiramente. Por isso que Jesus fala isso, porque nós precisamos crer verdadeiramente, do fundo do nosso coração, acreditar que isso é possível. Então, se a gente crê, né, por meio da fé, aquilo pode acontecer. Amém? E a gente pode falar para o monte: se atire no mar, e aquilo vai acontecer. Se a gente crê, parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, tudo aquilo que parece inalcançável para nós, se a gente, através da oração, crê, aquilo pode acontecer. Porque para Deus nada é impossível. Amém? E a fé, na verdade, a gente tem que crer, né? Mas para crer a gente precisa de fé. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar, né, ler a Bíblia, se alimentar todos os dias. Isso é muito importante para aumentar a nossa fé. Porque se a gente está passando, se você hoje tem orado por algo, tem passado alguma coisa na sua vida, ou tem orado assim e você não crê, como Jesus nos ensina aqui, que nós precisamos crer verdadeiramente, é porque a gente precisa fortalecer a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única forma da gente conseguir, né, aumentar a nossa fé é se alimentando mais, buscando mais, ouvindo, lendo a palavra diariamente, se aprofundando na palavra, para que a gente possa aumentar a porção da nossa fé, para que a gente possa crer verdadeiramente naquilo que nós estamos orando. Amém? Então, a oração, ela precisa sempre estar alinhada com a palavra de Deus. São duas armas poderosas. Eu falei da oração, mas a oração, junto com a palavra, quando a gente alinha as duas coisas e busca com intensidade, em oração com fervor e busca a palavra, né? A gente lê a palavra de Deus, que é o próprio Deus, e se alimenta disso, a gente vai aumentar muito mais, nós vamos aumentar muito mais a nossa fé. E a gente pode alcançar em Deus coisas bem maiores, até do que a gente imagina, do que a gente sonha para nós. Assim como diz a palavra de Deus. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é poderoso. Se ele promete algo para nós, ele cumpre. Então, Deus muitas vezes fez promessa e nós duvidamos. Se o Senhor fez uma promessa para a sua vida, se agarra nessa promessa, creia e busca em oração e na palavra, porque aquilo vai acontecer.
Amém? Às vezes a gente está orando por alguém, para Deus alcançar a vida de alguém, do nosso marido, nosso filho, de alguém próximo a você. E aqui eu senti de falar isso porque é algo que às vezes acontece. A gente vai pedindo, chega uma hora que parece que não vai acontecer. Só que a vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é resgatar. A gente precisa insistir na oração. A Bíblia fala bater, para a porta se abrir. A gente tem que pedir para poder acontecer, para Deus nos dar aquilo. Então, nós não podemos desistir. Nós precisamos buscar, se alimentar, aumentar a nossa fé. Se você sente que você está duvidando daquilo, orando, mas assim, não está acreditando 100%, vai para a palavra. Começa a ler, começa a se encher. Começa a se encher de Deus e daquilo que Deus tem para nós. Porque quando a gente começa a beber da fonte de águas vivas, na fonte, né, de águas vivas, a gente também começa a fluir. E aquilo vai despertar em nós algo, né, vai aumentar a nossa fé. Então, é importante a gente se alimentar. Amém? A Bíblia também vai falar da oração no secreto. E eu gosto muito, particularmente, né, dessa passagem, Mateus 6,6. Vamos ler? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de repetições como os gentios, que pensam que por falar muito serão ouvidos. Tá bom até aqui. Então, a gente precisa buscar no íntimo, né? A Bíblia fala que o Pai que vem em secreto nos recompensará publicamente. Porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Mas existe algo assim, né? Às vezes a gente fala, Senhor, se for da tua vontade, isso vai acontecer. Existe a vontade de Deus, né? E a gente precisa realmente estar alinhado. Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo não está alinhado, a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E a única forma da gente conseguir alinhar a nossa vontade, aquilo que nós vamos pedir, a vontade de Deus, é através do relacionamento íntimo com Deus, da intimidade com Deus. E não tem como a gente ficar íntimo de alguém que a gente só conversa uma vez por dia, uma conversa superficial. Não tem como você ser íntimo de alguém que você vê só os domingos. Não tem como você ser íntimo de alguém que você lembra de vez em quando, fala, oi, tudo bem? Não tem como. Para a gente ser íntimo de alguém, a gente precisa buscar constantemente, conversar com essa pessoa todos os dias, o tempo todo, falar de tudo, ter realmente um relacionamento. A única forma da gente ter um relacionamento com Deus é indo para o secreto. É a gente ir ali no nosso, no nosso momento de intimidade mesmo. A Bíblia fala do quarto, porque o quarto, ele simboliza, Jesus fala, né? Vai para o seu quarto, porque o quarto, ele é a nossa intimidade. Não é qualquer um que entra no seu quarto. E é importante a gente se aprofundar nesse relacionamento, entrar numa intimidade com Deus, né, mesmo. E assim, eu admiro muito o pastor, que ele sempre fala que ele está conversando com Deus, que ele acorda conversando com Deus, que ele está falando com Deus o tempo todo. E eu estava pensando, né, uma pessoa que eu sou mais íntima hoje é o meu marido. E eu estava vendo assim, às vezes a gente fica conversando, né, eu falo com ele o dia todo. E aí, quando a gente está junto, a gente está sempre conversando, óbvio. E eu estava fazendo essa comparação, né, da intimidade. Porque uma pessoa que a gente não conhece muito, a gente não tem assunto. Agora, quem a gente é íntimo, a gente tem assunto de sobra. A gente tem muito o que falar. E ainda tem mais, que se pudesse, a gente virava a noite conversando e o dia inteiro, que tem trabalho, tem outras coisas, né? Mas a gente precisa conversar. Até para a gente se alinhar, para a gente ver o que a gente tem em comum, o que a gente precisa fazer juntos, o que ele precisa fazer da parte dele, o que eu preciso fazer da minha. E isso é importante no relacionamento. Como que a gente vai buscar e alinhar e pedir para Deus algo que seja a nossa vontade, de acordo com a vontade dele, se a gente não conhece o Deus que a gente se relaciona? Para conhecer, a gente precisa, como eu falei anteriormente, se aprofundar na palavra e buscar com intimidade, criar um relacionamento com Deus, amém? Quando a gente tem um relacionamento,
aí sim a gente conhece o Pai. E a gente sabe, a gente vai alinhando a vontade dele com a nossa. Porque ele vai colocando os desejos dele no nosso coração. E aí os nossos desejos se alinham com os dele. E aí tudo começa a fluir. Amém? Muitas vezes a gente está querendo as coisas do nosso jeito, realizar, fazer do nosso jeito, da nossa vontade. Mas Deus, ele tem a vontade, a forma dele de trabalhar. E para isso a gente precisa conhecer o Deus que a gente ora, o Deus que a gente serve. O nosso Pai, ele quer o melhor para nós. Mas a gente precisa criar um vínculo com ele, um relacionamento aprofundado. Então, Mateus 6,6, não se esqueçam de Mateus 6,6, pratiquem. Porque o secreto, ele trabalha em nós para nos levar, né, publicamente a fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Então, a gente busca, né, onde ninguém está vendo. Ali, a gente vai se forjando. Deus, ele vai nos moldando, né, de acordo com a vontade dele, para a gente ir a público, fazer aquilo que ele quer que nós façamos. E para encerrar, eu vou pedir para vocês abrirem em João 14:13. E assim, seja o que for que vos pedirem em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Então, nós devemos pedir no nome de Jesus, e Ele fará. Mas quando tudo isso que eu falei anteriormente está acontecendo. Então, quando a gente tem uma busca incessante, a gente busca o tempo todo, né? Em Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. Então, nós precisamos orar da hora que a gente acorda até a hora que a gente for dormir. Está ligado em espírito. Em Efésios 6:18, diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, é orando em todo tempo, em súplica. Então, é o dia inteiro. A gente precisa começar a ativar isso em nós. A necessidade de orar. Orar sem cessar. Buscar em oração. Para que tudo aquilo que a gente tem, né, pedido aconteça. E como Jesus disse aqui, que nós faremos coisas maiores que ele fez. Então, o nosso, né, a gente precisa buscar, o nosso papel é buscar, se aprofundar em Deus, criar um relacionamento com Deus, para que ele possa nos ativar, para que ele possa começar a nos preparar para a gente fazer coisas maiores que ele fez. Amém? Na nossa vida e na vida do nosso irmão. Porque a gente precisa compartilhar aquilo que Deus tem, que Deus nos dá. Deus não te dá algo para você guardar para si. Deus, ele coloca em cada um, né, uma porção, né, para a gente poder usar pelo nosso irmão, para cumprir a vontade dele, na obra dele. E foi para isso que ele nos chamou. Então, a gente às vezes fica acuado porque a gente não busca o suficiente, né, para Deus começar a nos lançar, para a gente cumprir o nosso propósito. Então, que a gente possa perseverar em oração, orar sem cessar, orar uns pelos outros. E a gente possa reconhecer nessa manhã o poder da oração. Amém? Vamos ficar de pé? Já que a gente está falando de oração, vamos orar de novo. Em nome de Jesus, que o mais importante de tudo é a gente saber, né, a arma que a gente tem nas nossas mãos. E a Bíblia fala de várias formas de oração. A gente ora, né, em secreto, a gente ora um pelos outros, tem a oração com poder para Deus curar, para Deus agir, a oração de clamor para Deus libertar alguém. Mas uma coisa é fato, de que a oração, eu vou falar de novo, ela move a mão de Deus. Amém? Então, que nessa manhã você coloque em oração para o Senhor aquela causa que você tem pedido, que você tem, sabe, acha que já não vai mais acontecer. Muitas vezes passou tanto tempo que você já acha que ficou esquecido. Mas volte a orar. Ore incessantemente. Bata na porta. Bata até Deus abrir. Ore incessantemente.
e busque para você saber, né, se é aquilo que você está pedindo está alinhado com a vontade dele. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, Pai, em oração, assim como eu estudei aqui, Senhor, assim como nós temos já ouvido, Senhor, no decorrer desse mês, a importância da oração. Nós queremos nesse momento, assim como aquela igreja que clamou, Senhor, por Pedro e as prisões caíram, eu quero te pedir, Senhor, pela causa, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, e a minha, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos atender, ouvir o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Se há algo em nós que precisa mudar, eu te peço que o Senhor nos mostre, Pai. Se nós precisamos, Senhor Deus, buscar mais, nós te pedimos perdão. E nessa manhã nós nos comprometemos a criar um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor. A te buscar incessantemente, a ir para o nosso quarto e criar um relacionamento de intimidade contigo, porque essa é a sua vontade para nossas vidas, Pai. Nós queremos ser filhos que têm acesso ao Pai e que conhecem o Pai. E nós queremos, Senhor, alinhar, Senhor, a nossa vontade, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos, Pai, pela sua palavra e por testemunhos que nós vivemos, que o Senhor ouve, Pai, a nossa oração e que a oração de um justo pode muito em seus defeitos. E obrigada, Senhor, porque o Senhor nos justificou através da cruz. Então é por isso que nós oramos e cremos, Pai, que o Senhor tem poder para fazer aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.